teoria, que é a teoria das necessidades adquiridas. Teoria de McClellan, que destaca 3 motivos, 3 necessidades que orientam a dinâmica do comportamento humano: a realização, a filiação e o poder. É o famoso RAP, né? O mnemônico que a gente usa para lembrar os motivos, né? As necessidades que orientam a dinâmica do comportamento humano. Essa teoria sustenta que diferentes indivíduos têm diferentes níveis de cada motivo, mas nunca a inexistência de qualquer um deles, em especial o da realização, que é a motivação pelo êxito, aprendido lá na infância. Esses motivos têm relação íntima com a resolução de problemas. Sendo assim, quando o indivíduo obtém sucesso, utilizando-se de determinado meio, de determinado motivo, ele tenderá a repeti-lo para a solução de outros problemas, o que caracterizará o estilo da pessoa. E essa teoria também justifica que o indivíduo, ao longo da vida, ele busca a satisfação dessas 3 necessidades: de realização, de afiliação e de poder, tá? Ele luta pelo sucesso, ele busca se relacionar com outras pessoas e ele também sente a necessidade de exercer influência sobre outras pessoas. Não é porque você em algum momento conseguiu obter sucesso, conseguiu influenciar pessoas e conseguiu ter relacionamento com as pessoas, que você não vai mais construí-lo ao longo da vida. Por isso, essa justificativa que também já foi cobrada em provas, tá? Conhecendo as necessidades adquiridas, necessidade de realização é a busca da excelência, é a luta pelo sucesso. Necessidade de afiliação é de relacionar-se cordial e afetuosamente com outras pessoas. E o poder, relacionado a exercer influência sobre outras pessoas. Aqui a gente finaliza as teorias de conteúdo e dá início à análise sobre as teorias de processo. Como eu falei, são 3 teorias importantes sobre processo, dentre outras existentes, e aqui a gente está priorizando aquilo que mais importa para efeito de provas. Então vamos falar sobre a teoria da equidade. O próprio nome já diz tudo, né? É a busca por um tratamento justo, igualitário, né? A equidade justifica que dentro do ambiente empresarial, por exemplo, se eu tenho pessoas que ocupam o mesmo cargo e elas possuem as mesmas qualificações, estão no mesmo tempo trabalhando pelo mesmo período de tempo naquela empresa, não faz sentido que uma pessoa tenha privilégios enquanto outra não tenha. Exceto em casos previstos, né, por lei, até porque a gente tem também, né, mesmo que eu não seja professor de direito constitucional, o entendimento de que os iguais são tratados como iguais, os desiguais como desiguais, na medida da desigualdade. A gente sabe como é que funciona o princípio da isonomia, mas aqui eu estou querendo dizer para você o seguinte: não faz sentido você ter 2 pessoas ocupando o mesmo cargo pelo mesmo tempo de serviço e ganharem remunerações diferentes. Não há uma equidade sendo atendida, pelo contrário. E quando essa equidade acaba sendo afetada, qual é a consequência imediata que você percebe? A desmotivação por parte da injustiça quando da identificação dessa equidade não sendo atendida. Porque a teoria da equidade, ela trata a justiça para que haja motivação dos participantes e também percebe a injustiça no que tange à motivação das pessoas dentro do ambiente organizacional. Então, a teoria da equidade, ela busca uma igualdade, uma justiça. Ela percebe se as pessoas têm o mesmo tratamento,
ou se algumas são privilegiadas em detrimento de outras, que não detêm o mesmo privilégio. Quando há essa injustiça percebida, não há motivação. Quando há uma justiça e uma igualdade percebida, há motivação. Beleza? São as ideias de Adams, né, sobre a motivação humana. Próxima teoria, teoria da expectativa, que é a teoria da expectância, também assim dita, que é a teoria de Victor Vroom. Uma teoria que é desenvolvida por ele, que considera que o comportamento humano é sempre orientado para resultados. Ou seja, as pessoas fazem coisas esperando sempre outras coisas em troca. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou professor há mais de 10 anos, mas no início da minha trajetória de trabalho, eu trabalhei no shopping, trabalhei com vendas. E um vendedor, ele é remunerado pela quantidade que ele consegue vender em determinado período, né? Ele é comissionado. Quanto mais ele vende, maior será o seu ganho. E o vendedor possui meta para ser alcançada. Se ele consegue alcançar a meta, ele vai ganhar um valor bem diferente caso não conseguisse bater essa meta. E aí o que eu pensava naquela época? Eu pensava que era necessário dobrar a minha carga horária de trabalho. E muitas vezes eu dobrava. Ao invés de trabalhar apenas um período, eu trabalhava 2 períodos. Porque eu acreditava que o excesso de esforço poderia me proporcionar maiores ganhos. E se eu conseguisse alcançar maiores ganhos, eu conseguiria comprar coisas que normalmente com o meu salário eu não conseguiria comprar. É justamente isso que justifica essa teoria. O indivíduo ele é motivado a recompensas. E ele vai além do esforço normal dele, acreditando que a probabilidade de conquista aumenta a partir do aumento do seu esforço. Beleza? E assim conquistando, ele consegue ter acesso a determinadas questões que normalmente ele não teria. Essa é a teoria da expectativa. Assim, para que uma pessoa esteja motivada a fazer alguma coisa, é preciso que ela atribua valor ao resultado advindo de fazê-la. E acredite que, fazendo, ela receberá a compensação esperada e acredite na probabilidade de que tem condições de fazê-lo. A teoria da expectativa, ela mostra para a gente 3 componentes básicos que justificam que o produto deles caracteriza o processo de motivação. É a valência, a instrumentalidade e a expectativa. O que é a valência? A valência é o valor atribuído ao resultado. Afinal, é uma teoria que mostra que o indivíduo busca recompensas, né? Logicamente, proporcionando algo em troca, que é o esforço, o empenho. A expectativa é a probabilidade percebida pelo indivíduo de que certa quantidade de esforço levará ao desempenho. E a instrumentalidade, que é o grau em que o indivíduo acredita que determinado nível de desempenho levará ao resultado desejado. Então, para essa teoria, a motivação é equacionada por um produto que envolve valência, expectativa e instrumentalidade. É a teoria de Victor Vroom, tá? E a última teoria é a teoria do reforço, que é a teoria de Skinner. Essa teoria diz que o reforço condiciona o comportamento, sendo que este é determinado por experiências negativas ou positivas, devendo o gerente estimular comportamentos desejáveis e desencorajar comportamentos não agradáveis. Então, aqui, o reforço condiciona o comportamento. Comportamento que é determinado por experiências negativas ou positivas. Então, se você estimula comportamentos desejáveis, você está condicionando comportamentos positivos.
Se você desencoraja comportamentos não agradáveis, você está desencorajando, ou melhor, você está evitando comportamentos negativos. Só que evitar comportamento negativo não é através de punição que a gente evita comportamento negativo, mas é através de exemplos, é através de diálogos que você consegue mostrar e perceber que determinadas situações relacionadas ao seu comportamento, quando alteradas, beneficiam você em relação ao seu desempenho, em relação ao seu dia a dia. O reforço positivo, ele está associado a incentivo pelo alto desempenho, então são questões motivadoras, enquanto o reforço negativo é capaz de fortalecer uma reação quando remove algum tipo de estímulo aversivo. Exemplo, né? Eu conheço muitas pessoas, eu sou um exemplo disso, que coloca o celular para despertar, acorda para colocar na soneca para dormir mais um pouco, ao invés de acordar imediatamente, porque quando você acorda imediatamente significa dizer que você tem muito comprometimento com aquele horário. Não que eu seja descomprometido, porque eu funciono de uma maneira diferente, é até complexo entender como é que eu funciono. Mas, se você ficar evitando o ato de acordar, colocando sempre na soneca, pode ser que em algum momento você se encontre atrasado. E se encontrando atrasado, isso vai ser ruim para você. Quando você acorda atrasado, você faz tudo correndo, você pode esquecer alguma coisa, você pode chegar atrasado no ambiente de trabalho, isso não vai ser algo positivo. Então, é necessário que você estimule a evitação desse comportamento negativo, justamente para que você, a partir daí, provoque reações para que você consiga superar esse comportamento negativo e passe a buscar a focalização de comportamentos positivos. Tudo bem? Evitar questões negativas não é por punição que eu evito essas questões, mas é importante trabalhar o reforço positivo para motivar as pessoas e tentar, sempre que possível, retirar aquilo que é adverso, que é um estímulo adverso ao ser humano, para que ele se mostre mais empenhado e comprometido e motivado a desempenhar o seu papel.